Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas, às vezes nem tão rápidas, dependendo da minha empolgação, para as perguntas curtas hoje dos membros aqui do canal. E antes da primeira pergunta, permita-me lembrá-lo que você que é assinante aqui do 2 Dedos de Teologia, se você for no link aqui na descrição, você consegue 50% de desconto no aplicativo Pilgrim, um aplicativo de audiobooks, e-books, papers, artigos, cursos cristãos, tudo na palma da sua mão, no seu celular, de forma imediata. A Pilgrim fechou uma parceria aqui com o nosso canal nesse mês de setembro. A gente fez um vídeo com um review completo do aplicativo, mostrando para você as novidades e as transformações que foram feitas no aplicativo da Pilgrim, e a gente quer dar para você um descontaço de 50% para você poder ouvir os seus livros cristãos favoritos. Tem livros meus lá, tem livro da Francine Veríssimo lá, tem Augusto Nicodemos, tem John Piper, tem a galera reformada toda, tem muita coisa boa, mais de 9.000 materiais de perspectiva reformada e de outras perspectivas teológicas também. Tem livro de todo jeito e é uma bênção. Eu sou usuário da Pilgrim, escuto audiobooks lá e é um material feito com extrema qualidade e extrema relevância. Se você quiser um review completo do aplicativo, foi o vídeo que a gente lançou sexta passada no canal, vai estar aí o link no card para você dar uma conferida e no link que vai estar aqui embaixo, você vai ter essa oportunidade de pegar com desconto. Então corre lá, não perde essa oportunidade e certamente vai ser uma experiência transformadora para você. Vai lá e aproveita e dá uma moral pro pessoal que patrocina os canais que você gosta, né? Qualquer grupo que patrocine um canal que lhe abençoa e que faz bem pra você, nossa, tem que estar muito feliz que essas pessoas existem, porque são quem financiam aquilo que você recebe gratuitamente no YouTube. Então corre lá, dá uma olhada, vê se é pra você, com certeza que vai ser muito bom, muito edificante pra sua fé. Pastor Iago, o casamento civil pode ser considerado mais importante que o casamento religioso? Se um casal for ao cartório só depois de semanas fizer o religioso, é de bom tom que eles esperem ou já podem começar a vida de casado após o civil? Vamos lá, que essa pergunta envolve muitas coisas, certo? O que é o casamento? O casamento é um ato civil? O casamento é um ato religioso? O casamento é o quê? Antes de tudo, o casamento é um ato familiar. Ele foi instituído por Deus como uma deixada de pai e mãe e uma união em um novo núcleo de família. O que é que isso significa? Isso significa que, se você viver em uma sociedade sem Estado, vamos supor que você vive numa comunidade indígena, uma sociedade sem Estado, uma sociedade extremamente arcaica e primária. Nós ainda somos, sei lá, caçadores, coletores, gente que começou ali o processo de arar a terra, somos camponeses, não existe Estado, não existe ainda um sistema organizado de culto. Casamento existia? Existia. Adão e Eva eram casados, Caim casou com sua mulher, os primeiros homens eram casados, cada um com sua esposa. O casamento existia, mesmo em uma sociedade onde ainda não existia um sistema de governo muito bem estabelecido e ainda não existiam cerimônias religiosas tão bem estabelecidas. Existia a família, porque a família precede o Estado e a família precede até mesmo o culto. A família é o núcleo litúrgico inicial da sociedade. Logo, o casamento ele existe dentro de uma esfera familiar. Aquela família reconhece uma nova família. Alguém sai daquele núcleo familiar anterior e forma um novo núcleo familiar. Em tese, um casal que simplesmente decide se juntar e formar uma família, sem passar no cartório, sem celebrar na igreja, tem uma nova família. Eles estão casados, e casados de fato. Não, a gente tá só junto. Não. Vocês são casados. Eles são uma família. O que acontece? O que acontece é que a sociedade foi ficando cada vez mais complexa e a nossa sociedade passou a requerer certas formalidades públicas para reconhecer certas instituições da realidade. Então, você pode pura e simplesmente pegar aí seus itens, suas coisas e entrar em relações de troca e venda com aquilo que você planta. Antigamente as pessoas plantavam arroz, trocavam com quem plantou milho e era isso. Hoje nós temos uma coisa chamada CNPJ, que é o que formaliza publicamente a existência da sua empresa. Você pode simplesmente nascer e uma vez que você nasceu, você existe. Mas hoje a gente tem CPF, a gente tem identidade, como uma forma de validar publicamente aquela existência para fins civis e de burocracias com relação à vida social. O casamento civil, ele existe para validar publicamente aquele ato que é prévio ao Estado. Ele existe fora do Estado. Existe um casamento em um sentido cristão antes do casamento civil, mas no modo como as igrejas se organizam hoje, se espera que haja a formalização pública daquele ato de casamento. Então, por exemplo, eu como pastor não celebro casamento e nem aceito como membro da igreja um casal que é casado de fato, mas não é casado no civil. Não tem papel passado. Não é casado no papel passado, como a gente diz por aqui. Por quê? Porque não existe nenhum bom motivo justo hoje para que você não reconheça publicamente o seu casamento. Você não casar no civil é como ter um filho e não tirar a certidão de nascimento dele. É como ter um filho e não tirar o CPF do seu filho. Eu não consigo pensar em nenhum motivo justo para você fazer isso. Vai só prejudicar a vida do seu filho e prejudicar a sua própria vida. Por que alguém se juntaria com outra pessoa, formaria ali um núcleo familiar novo, sem reconhecer isso publicamente? Em um sentido legal, em um sentido jurídico? Não existe nenhum motivo justo além de querer ir embora mais fácil. Nenhum outro motivo justo além de querer ir embora mais fácil. Não, Iago, mas tem um negócio de uma pensão que eu recebo, que eu vou perder se eu casar. Aí, querido, perde. Aí você perde. Você tá querendo driblar a justiça. Você tá querendo driblar o que é correto, o que é justo, fingindo que não está casado, casando com alguém. É errado, é mentira, é fraude. Certo? É uma fraude.
você perde a pensão que tiver que perder, você se adequa a essa nova configuração de vida que você tá aceitando para si ao contrair matrimônio. Então, por essa questão de não existir nenhum motivo justo, mas é muito caro. Primeiro que não é caro, e você pode casar em cartório com taxa social, é praticamente de graça casar em cartório se você não tiver grana para isso. Então não existe nada que me faça acreditar que alguma coisa boa virá de um casal que só se junta, certo? Então casem direitinho no civil, é o reconhecimento público. E aqui a gente não está lidando com teologia, a gente está lidando com o modo como a nossa sociedade moderna se configura. Se a sociedade passa por uma hecatombe nuclear, vira uma outra coisa e não existe mais cartório, aí a aplicação da teologia vai mudar a depender da realidade a qual a teologia se aplica. Mas uma vez que existe esse reconhecimento público por parte da sociedade, é o que as igrejas esperam, porque geralmente o que acontece não são coisas boas quando as pessoas aceitam se casar sem esse reconhecimento público. A cerimônia religiosa, ela é só isso. Ela é uma celebração religiosa. Ela é um culto de ação de graças, que passa por um nível de informação e reconhecimento público daquela comunidade religiosa acerca daquele matrimônio. O que acontece? O que é o casamento religioso? O casamento religioso não é o casamento de fato. O casamento de fato é você se unir à sua mulher. Suponha que você faça uma celebração religiosa, o pastor diz, vocês estão casados, marido e mulher, pode beijar a noiva. Aí quando acaba a cerimônia, a esposa volta para casa da mãe, o marido volta para casa do pai, eles não moram juntos, não compartilham ainda suas vidas. Houve um casamento? Houve uma celebração pública. Imagina que eles casam no civil, assinam lá um documento no cartório, cada um volta para sua casa e vive a mesma vida. Houve um casamento? Não. Quando é que há o casamento? Quando deixam pai e mãe e se unem um ao outro. Quando o homem deixa seu pai e sua mãe, quando a mulher deixa seu pai e sua mãe, geográfica e financeiramente, criam esse novo núcleo de autoridade e agora formam uma nova família. O casamento civil é a formalização disso, a celebração religiosa é um reconhecimento diante daquela comunidade religiosa de que aquela nova família está iniciando. Quando é que você casa de fato? Não é nem na festa, nem no cartório, você casa de fato em casa. É quando você se junta de fato com a pessoa e passa a viver junto. Então você me diz, pastor, casei no civil, minha festa religiosa é só daqui a 15 dias. Tô casado ou não tô? Eu vou responder, vocês já estão morando juntos? Vocês já juntaram as coisas, estão vivendo com o marido e mulher dentro da própria casa? Estão casados aí? Então, pastor, a gente casou no civil, daqui a 15 dias tem uma cerimônia religiosa, mas eu continuo morando com a minha mãe, ela continua morando com a mãe dela. E aí? Vocês estão casados diante da lei, vocês ainda não estão casados de fato. Espera se unir, quando vocês se unirem de fato, aí vocês estão casados. Eu já ouvi esse tipo de conversa. Pastor, a gente vai casar no civil, eu vou continuar morando com a minha mãe, ele vai continuar morando com a mãe dele, mas a gente vai casar no civil pra poder fazer sexo. Isso não é casamento. Não é casamento. É tentar enganar Deus, tentar se enganar, apaziguar a própria consciência, mas isso não é casamento. Mas tem outros casos que são diferentes, por exemplo. Na pandemia, teve gente que casou no civil, mas só casou no religioso um ano depois, porque não conseguiu fazer a festa no período da pandemia e queria fazer a festa, adiou tudo. Eles casaram no civil, passaram a morar juntos e viver como casados a partir do civil, tranquilo, sem problema. Depois de um ano fizeram uma festa e celebraram juntos aquele casamento e tal, sem problema, tudo certo. Passaram a viver como casados, uma vez casados no civil. Então a pergunta aqui, qual é o mais importante? Difícil dizer o que é mais importante. Dá pra casar só no civil, não tem problema nenhum. Mas é de bom tom esperar, ou já pode começar a vida de casado? Em tese já pode começar a vida de casado se viver a vida de casado integralmente. Casou no civil? Tá vivendo a vida de casado integralmente? Já estamos morando juntos, vivendo a família? Aí não teria problema necessariamente. Se a festa civil e a festa religiosa tá muito pertinho uma da outra, vale a pena esperar, né? Agora o que é que os casais querem? Não é isso. O que eles querem é casar no civil, cada um morar na sua casa, cada um depender dos seus pais, mas fazer sexo, sem preocupação. Isso não é viver vida de casado integralmente. Excelente pergunta aqui da Sheina Correia. Iago, o que você acha da família Rockefeller? Eu não faço a menor ideia. Sei que é uns ricaraços de algum lugar e que o pessoal diz que eles dominam o mundo, que eles são Illuminati ou o que quer que seja. E quem domina o mundo é Deus, tá? Quem domina o mundo é o Senhor, quem domina o mundo são famílias poderosas e nada parecido. Os salmos dizem que Deus ri dos poderosos dessa terra, não tem medo de Rockefeller, de... Como é que é? O Soros, Jorge Soros. Esse pessoal aí, meu Deus, eles são quem? Os Bill Gates, sei lá, quem é o povo das teorias da conspiração de hoje. A Bíblia me apresenta o livro do Apocalipse como um consolo. Eu leio o livro do Apocalipse, eu entendo que quem domina o mundo é Deus, quem tá controlando o mundo é Deus, e que a gente pode passar por qualquer situação, ainda que hajam os grandes dominadores e conspiradores dessa terra, eles não são nada comparados com quem Deus é e com o modo como Deus ordena e guia esse universo. Então eu não acho absolutamente nada da família Rockefeller. O que eu devo procurar numa esposa? Inteligência é uma característica a ser observada? A escritura apresenta muitas das características de uma boa esposa. Por mais que hoje em dia tenha ficado um pouco famoso questionar Provérbios 31 como modelo de uma mulher excelente, de uma mulher incrível, Provérbios 31 pra mim ainda é claramente um modelo de uma mulher ideal, digamos assim. E você tem ali muitas características importantes pra procurar numa boa mulher. Alguém que é dedicada à família, que ama os filhos, que teme ao Senhor acima de qualquer coisa. É uma mulher diante de quem você reconhece que beleza é pouca coisa, diante da grandeza moral, de caráter e de vida com Deus e dedicação aos filhos que aquela mulher tem. Você tem que procurar acima de tudo a mulher que ama o Senhor, que vive pra Deus e se entrega ao serviço de Cristo, que vive em arrependimento, que vive em fé, que possui o fruto do Espírito e que luta contra as obras da carne, que serve na igreja. Isso é fundamental. Uma mulher que vai apresentar Cristo para você de forma profunda
cada vez mais enfático. Agora, você pode ter os seus gostos pessoais. Eu queria uma mulher inteligente, queria uma mulher muito bonita, queria uma mulher que tivesse os olhos assim e tal e tal. E, sabe, muitas vezes a gente tá procurando coisas que são muito pequenas. Não que inteligência seja uma coisa ruim. Eu quero uma mulher com quem eu consigo conversar e tal. Mas às vezes a gente cria também um ideal muito irreal, né? Você é quem? Você é quem? Eu sou Camões, né? Eu sou, nossa, eu tenho 2 prêmios Nobel em casa e eu quero uma mulher inteligente. Ah, quem é você, cara? Também, né? Você quer puxar uma mulher parecida com você. Então, assim, mantenha o seu padrão cristão. Eu quero uma mulher cristã, com valores cristãos, que vai trazer o cristianismo pra minha casa. O resto, né? O resto são coisas que você vai desejando, tendo, abrindo mão à medida que mulheres de Deus vão aparecendo na sua vida. A impossibilidade da diaconia feminina nas igrejas batistas tradicionais não seria porque nelas o diácono é um oficial com autoridade semelhante aos presbíteros leigos em outras denominações, como os presbiterianos? Marcos, é justamente isso, tá? Igrejas batistas cuja diretoria são os diáconos são igrejas que não têm diaconisas, porque no caso você tem uma confusão muito estranha entre diácono e presbítero. Minha igreja, a igreja que eu sou membro, tem 35 anos. Quando eu cheguei nela, ela possuía uma liderança diaconal e possuía diaconisas. Então a gente tinha diáconos e diaconisas, ambos com funções presbiterais. Na prática, a igreja é como se ela tivesse pastora. Diaconisa em função presbiteral é pastora. Nossa igreja mudou para o modelo presbiteral. A gente ainda tem diaconisas, mas a gente vota nos diáconos e vota nos presbíteros, e a diretoria são os presbíteros exclusivamente masculinos, como tem vídeo aqui no canal explicando sobre pastorado feminino, da minha perspectiva, e a perspectiva de que apenas homens são pastores da igreja. Então eu acredito em diaconisas, mas eu não acredito que diáconos possuem funções presbiterais nas igrejas. Se na sua igreja o diácono é uma diretoria, é um problema ter diaconisa. Só que também é um problema não ter diaconisa, porque diaconisa é bíblico na minha perspectiva. Quando Paulo escreve, fala dos presbíteros, dos diáconos e das mulheres, ali pra mim mulheres são as diaconisas, porque a palavra para diácono do grego é uma palavra feminina. Então ele usa mulheres para poder diferenciar do que seria diáconos homens e diáconos mulheres ali na passagem. Eu não acho que ele tá falando das esposas dos diáconos. Ele não fala nada da esposa dos presbíteros, mas fala das esposas dos diáconos. Pra mim é muito esquisito. Eu acho mais provável que ele esteja falando de diaconisas, fora que existem mulheres tratadas como diaconisas no Novo Testamento também. Ah, não, mas eles são só servas e tal, mas aí é uma decisão interpretativa que eu acho que não combina com o que tá escrito ali nas passagens. Eu creio em diaconisas, mas eu não acredito que diáconos possuem funções presbiterais dentro das comunidades. Pastor, após 3 anos do término de um namoro que beirou o casamento, quando flerto com a ideia de que posso nunca me casar, sinto-me aterrorizado. Estou idolatrando a ideia do casamento? Cara, que legal. Essa é uma pergunta específica bastante, pra valer muito a pena responder. Às vezes perguntas amplas demais, não é? Ah, como é? Eu sei que eu tô cometendo idolatria. Aí eu indico meus livros sobre idolatria. Compra um livro da idolatria. Lá você vai aprender a fazer isso. Mas é uma pergunta assim, cara, muito bem bolada. Você fica aterrorizado com a ideia de não casar. Essa é uma linguagem muito forte. Muito forte. Aterrorizado. De onde vem esse terror? Do que é que você tem medo quando você tem medo de não casar? Você tem que conseguir pensar no seu próprio coração e participar desse processo de autoanálise. Do que é que você tem medo quando você tem medo de não casar? Seu medo é de nunca fazer sexo? O seu medo é de não ter uma companhia pra sua vida? O seu medo é de envelhecer sozinho? O seu medo é de não ter filhos? O seu medo é de não cumprir uma função social que você acha que foi colocada sobre você? Do que é que você tem medo quando você tem medo de não casar? Essa é a pergunta a ser feita. Porque você vai encontrar qual é a idolatria mais profunda no seu coração que traz esse terror. Não, pastor, é porque a ideia de estar casado por si só, né? É a grande ideia. Tá, mas geralmente tem alguma coisa por trás. Geralmente é mais profundo. Você teve um namoro, você rumou pro casamento, você criou uma esperança, você desejou aquilo e aquilo não teve. Provérbios vai dizer que a esperança adiada, né, seca a nossa alma, nos deixa mal por dentro. Sua esperança foi adiada, isso afetou, né, o seu estado emocional, afetou o seu interior. E agora, né? E agora o que é que você faz diante disso? Certamente existe alguma idolatria aí. Então o que você precisa mesmo é descobrir qual é a idolatria de fato, porque não é idolatria só do casamento. Você idolatra alguma coisa quando idolatra o casamento. A gente tem aqui a idolatria ao casamento e a gente tem a idolatria mais profunda. A gente tem a idolatria mais externa e a idolatria mais íntima. A idolatria mais íntima, de onde vem todos os pecados, é a idolatria do eu, é a idolatria do ego, é a auto-idolatria. A raiz de todos os pecados é a idolatria de si. Essa foi a promessa da serpente para Eva, né? Vocês serão iguais a Deus, então conhecedores do bem e do mal. Nossa idolatria mais profunda é a idolatria de quem nós somos, né? A egolatria, é o orgulho. E a gente tem as idolatrias mais externas, idolatro o dinheiro, idolatro os bens, idolatro o casamento. Nesse meio do caminho existe aqui um processo, certo? Por qual caminho a minha auto-idolatria vira uma idolatria do casamento? Tem algo que conecta essas duas coisas. Pode ser uma idolatria na área sexual, pode ser uma idolatria na área dos prazeres, uma idolatria na área relacional, de solidão, idolatria na área de propósito. Onde é que tá? Onde é esse caminho intermediário da idolatria? Para você saber como é que isso funciona dentro do seu coração, para você saber como tratar com a palavra de Deus
o seu próprio interior. E isso vai te ajudar a entender esse processo de idolatria. O livro No Alvorecer dos Deuses certamente vai te ajudar, meu livro sobre idolatria. O livro Idolatria no Coração, do Felipe Fontes, também vai te ajudar. É um livro muito bom sobre o assunto da idolatria, que lida com esse processo de idolatria, a idolatria interior, a intermediária, a mais funcional. Esse processo eu roubei do Felipe Fontes, é muito bom. Você acredita que a IPB tem a obrigação de se desculpar por ter apoiado institucionalmente a ditadura de 64? Primeiro que eu não sei se a IPB apoiou institucionalmente a ditadura de 64. Já vi essas acusações, li algo por aí, acolá, vi as defesas acerca disso e sim, eu não sei, tá? As informações que eu recebi até hoje foram desencontradas. Eu nunca me interessei muito em pesquisar, porque eu não sou presbiteriano, então eu não tô muito preocupado com os erros históricos do presbiterianismo ou defender o presbiterianismo de seus possíveis erros históricos. Mas denominações erram, se eles apoiaram em 64, é importante que haja um processo interno aí de lidar com esse tipo de coisa. Foi o que aconteceu? Não sei. Mas mexer com isso hoje é um grande vespeiro, né? Você tá mexendo com um ambiente onde as pessoas têm muitas opiniões diferentes sobre o que foi 64. Foi na verdade um regime militar, não foi um golpe. Mexer com isso hoje é um vespeiro que só Deus pra cuidar, viu? Mais uma coisa eu posso falar sobre a IPB e 64. Eu conheço pessoalmente pastores presbiterianos que foram muito perseguidos no período da ditadura. Eu lembro de ter ouvido uma palestra, uma pregação do Davi Charles Gomes sobre o pai dele, o Vadislau. Eu tenho obras do Vadislau, nossa, um dos nossos grandes escritores brasileiros, um homem amorosíssimo. Conheci ele uma vez, fui lá no refúgio, pude bater um papo com ele, fazer uma entrevista. Nossa, foi marcante. Eu lembro até hoje do homem que eu conheci ali, um homem incrível, homem de Deus, de fato, daqueles que você sente que não tem direito de desatar a sandália, sabe? Conheci a esposa dele muito brevemente e eu ouvindo o Davi falar de que o pai dele era perseguido na ditadura. Ia os oficiais para tentar pegá-lo no culto e o pessoal da igreja meio que escondia ele para ele conseguir não ser pegue, até que ele pegue, não lembro se 1, 2, 3 vezes, eu não lembro exatamente se ele foi levado mais de uma vez, foi torturado, e até hoje tem efeitos no próprio corpo do coturno dos soldados da ditadura militar nas costas dele. Se a minha memória não me trai, ele havia sido envolvido com o Partido Comunista quando era mais jovem, alguma coisa assim, tinha um viés mais de esquerda antes de se converter, mas aí encontrou Jesus, virou pastor, esse assunto político parou de ser uma questão, mas minha memória pode estar me traindo, posso estar dando alguma imprecisão. Mas ele era um homem pregando, pastoreando uma igreja, sua liberdade foi violada, o seu corpo foi machucado em nome, não é, de uma ideologia ditatorial, persecutória e terrível. É uma coisa horrorosa que ainda hoje, tá? Julgar instituições pelo passado, erros do passado, é muito confortável às vezes. Mas hoje, ainda existem pessoas que olham pra 64 como uma coisa boa, que celebram o 64, mesmo dentro do ambiente de igreja, ou então idiotas, e gente idiota, que aparece hoje pra pedir, não, queremos o retorno da ditadura, a intervenção militar com o Bolsonaro, né, que tem lá essas coisas, e o presidente sabe que não pode dizer nada contra isso, porque a galera que vota nele é a base mais radical dele, não, isso é liberdade de expressão do pessoal, né? É muito triste que algumas pessoas ainda achem que isso é uma coisa boa. Quando ditadura se interpõe, sempre existe uma igreja oficial, controlada pelo Estado de forma mais ou menos intensa, e os cristãos de fato, vivendo a vida da fé, sendo perseguidos pelo próprio governo. Quem acha que a intervenção militar com um governo que fala bem da igreja vai ser bom pra igreja, tá maluco, tá longe do reino há muito tempo. Então assim, acredito que a IPB tem obrigação de se desculpar? Não sei se a IPB fez isso, não sei se a IPB realmente apoiou a ditadura de 64, mas o que eu sei é que eu conheço pastores da IPB que sofreram muito na mão de 64. O que eu sei é que o pessoal pró-ditadura precisa pedir desculpa para muitos pastores da IPB que sofreram no tempo da ditadura. Isso eu tenho certeza. E mais uma pergunta que envolve presbiterianismo aqui. Não tô pegando no pé não, tá? É só a pergunta seguinte. Uma pessoa quer participar de sua igreja, e ele era de uma igreja pedobatista, sim, ele foi batizado pequeno. Ele vai ter que se batizar de novo, mesmo batizado bebê? Diante da perspectiva batista, a ideia é que ele não foi batizado. De uma perspectiva batista, alguém que foi batizado bebê, ele não teve nenhum relacionamento público com a fé em seu batismo. Ele não se arrependeu, ele não creu, ele não confessou Cristo Jesus, ele não entendia o que estava acontecendo. Então, o que ele recebeu não foi um batismo. Então, da perspectiva batista, ele não vai ser batizado de novo. Ele vai ser batizado pela primeira vez, porque aquele primeiro ato, que foi entendido como um batismo, não é reconhecido como um batismo. Então, ele não é rebatizado, ele é batizado, certo? Essa é a perspectiva batista padrão acerca do pé do batismo. Bom, esse foi o Pergunta de Pastor de hoje. Não deixe de conferir sua inscrição e de ir no link aqui na descrição para você acessar o seu desconto de 50% no Pilgrim, o seu aplicativo de cursos, e-books, audiobooks, papers, artigos e resumos de uma perspectiva cristã, material excelente. E no link aqui embaixo você tem 50% off, seja por um mês, seja por 3 meses, seja por um ano. Corre lá. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.